E aí, galera, eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre a filosofia helênica, né? Já que a gente estava falando lá em Aristóteles sobre a felicidade e a ética do meio termo, então eu resolvi falar algumas coisas sobre a filosofia helênica, tá? A primeira ideia dessa filosofia helênica aí é a dominação macedônica feita pelo Alexandre o Grande, né? Que vai lá da Grécia, né? Até o início da Índia, né? É um grande território, né? Que foi uma dominação helênica, né? Os gregos, né? Então essa filosofia grega, ela se decompôs, né? Ela vai ser expandida até todos esses territórios, né? E a gente vai ver como é que chama? A influência oriental na filosofia grega, né? Algumas outras e a influência grega nas filosofias orientais, né? Porque essa expansão ela possibilitou a apreensão de culturas, né? A miscigenação de culturas. E eu pensei então para esse vídeo da filosofia helênica trazer quatro correntes filosóficas importantes, né? Isso, que elas surgiram diante dessa dominação macedônica, né? Isso. Alexandre era um imperador que gostava muito da prática filosófica, né? Gostava muito de pensar. Teve Aristóteles como seu mestre, né? Isso. Então foi um período muito importante da filosofia. Muito bem. Com essa expansão, então, surgiu algumas escolas. Nessas escolas filosóficas, o principal objetivo era a taraxia, né? A taraxia é a paz de espírito, né? A imperturbabilidade diante dos problemas, né? Você se permanecer pacífico, né? E surgiram algumas correntes de pensamento, né? Tipo o cinismo, o ceticismo e algumas filosofias mais dogmáticas, como o epicurismo e o estoicismo, tá? E daí nós vamos falar sobre essas principais quatro aí, mas tem outras formas de filosofia helênica também que tiveram no período aí. Nessa filosofia helênica, eles não buscavam uma verdade absoluta, né? Uma verdade pronta e acabada, né? Até porque eles já imaginavam que tudo já tinha sido pensado, né? Então agora eles precisavam se preocupar com a felicidade, né? O que é felicidade? É permanecer ataráxico, né? Permanecer na paz de espírito, né? A primeira filosofia helênica importante da gente citar, eu já falei para vocês, é do Diógenes, né? O Diógenes, ele é um filósofo helênico, né? Que pregava a ataraxia, né? A paz de espírito através do despojamento, tá? Você tinha que se desprender de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que te influencia. Você tem que viver é, pelo pensamento, você tem que viver por você mesmo, né? Você tem que viver pela felicidade, pela ataraxia. Porque se você acumula muito, se você tem muitos bens, a tendência é você se prender aonde estão os seus bens, né? As suas coisas. Então, para o Diógenes, quando você não tem nada, quando você é totalmente despojado de tudo, você não se prende a nada. Então você é livre, né? Então você pode pensar, você pode refletir. Os cínicos, né? Eles não escreviam a sua filosofia, eles não debatiam a sua filosofia, né? Eles só viviam, né? Era uma filosofia de exemplo, tá? Seguindo essa cronologia aí, seguindo essa filosofia helênica, surgiu a escola cética, né? A escola cética, ela vai um pouco mais além da filosofia é, de Diógenes, né? E a filosofia cética, ela pretendia você não dizer o que está certo e o que está errado, né? Você ser cético, né? Diante de um debate, por exemplo, né? Você não vai lá dizer o que está certo ou o que está errado. Você vai buscar. Uma coisa interessante da filosofia cética é a busca da verdade, né? Você tem que buscar a verdade através da filosofia, do pensamento e etc. Mas quando você busca essa verdade, você percebe um conflito de ideias, né? Porque para uma coisa ser verdade, você precisa ter uma coisa que é mentira, né? Em um debate, por exemplo, a sua ideia, ela vai ser sempre oposta, né? Então tem lá uma equivalência de teorias, né? Porque qual que é a verdade e qual que é a mentira, né? Você prega uma ideia. Então, na filosofia cética, a proposta era a suspensão do juízo, né?
Você não vai dizer qual que está certo e qual que está errado. Você não vai entrar num debate para tentar convencer o outro, né? Porque você vai se desgastar intelectualmente, você vai desgastar a sua ideia, né? Os seus conceitos, tentando defender aquilo que você defende como verdade. Logicamente que você vai pensar, você vai refletir, você vai buscar o pensamento, você vai buscar uma ideia relacionada a, ao pensamento, mas você não vai debater essa ideia, né? Você não vai debater essa ideia. O principal pensador dessa filosofia cética é aquele filósofo que a gente chama de Pirro, né? E a gente fala de ceticismo pirrônico, né? Por causa da influência do nome do dono. Então, a principal questão dessa filosofia cética é você abandonar o juízo, né? Você suspender o juízo diante de um debate, tá? Seguindo a filosofia helênica, nós temos o epicurismo. O epicurismo é baseado na filosofia do prazer, né? A gente pode dizer assim, né? A filosofia do prazer parte do pressuposto que nós devemos buscar prazeres, né? Isso. Não todos os prazeres, mas aqueles prazeres naturais e essenciais aos seres humanos, né? Como, por exemplo, ouvir uma boa música, né? Ler um bom livro, né? Se alimentar, tomar água, viver, né? Buscar ser uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa que não nega a necessidade dos prazeres, né? Mas uma pessoa que não vive pelos prazeres e abandonar aqueles que não são necessários e essenciais, né? Essa é a base da filosofia epicurista, né? Para você atingir a ataraxia, né? Que é a paz de espírito, você tem que buscar somente aqueles prazeres que são naturais e essenciais, né? E abandonar aqueles que não são essenciais e naturais. Mas uma coisa interessante na filosofia epicurista é a questão da moderação, né? Isso. A gente tem que obter prazeres, mas com moderação, partindo um pouquinho aí daquela questão filosófica que eu expliquei em aula anterior, né? Isso. Você tem que ser moderado na busca pelo prazer para você obter essa ataraxia. É interessante que a filosofia epicurista é uma das únicas que assumem a possibilidade do prazer, né? As outras, elas negam o prazer a qualquer forma, né? Então, o epicurismo não, ele fala assim, não, o prazer é importante. A gente tem que ter moderação, a gente tem que buscar prazeres essenciais, né? E naturais aos seres humanos. Mas o prazer é importante. E a última escola desse período que a gente vai analisar é a estoica, né? A escola estoica. E é uma filosofia que é conceituada como filosofia da coragem, e o principal nome dela é o Zenão, né? O Zenão, o Sêneca, o Cícero e o Marco Aurélio, que foi um imperador romano, tá? O principal ponto de reflexão dessa escola do estoicismo é a imperturbabilidade diante daquilo que você não pode resolver, né? Daquilo que você não pode se intrometer, né? Então, você tem domínio, por exemplo, sobre algumas coisas, né, da sua vida. Você tem domínio, por exemplo, sobre o que você vai comer hoje, sobre o que você vai fazer, qual matéria que você vai estudar, né? Isso você tem domínio. Agora, quando você não tem, há coisas que você não tem domínio, por exemplo, a questão da velhice, né? A gente não tem domínio sobre a questão da velhice. Então, por que nós nos preocupamos com a velhice se nós não temos como interferir nessa questão da velhice, né? Outra coisa importante é se você estiver diante de um acidente, por exemplo, né? O acidente está iminente, ele vai acontecer. Você vai se preocupar por quê, né? Você não tem como evitá-lo, né? Ele é inevitável, né? Então, existem coisas que você não tem controle, né? Então, na ideia do estoicismo, você tem que aceitar aquilo que você não tem controle, aquilo que você não pode mudar, né? Você tem que permanecer, porque se você se preocupa demais, por exemplo, com a velhice, você acaba o quê? Você acaba não tendo a ataraxia, que é a paz de espírito, né? Então, e aí você tem que ter coragem de enfrentar essas coisas que você não tem como mudar, né? Agora, as coisas que você tem, a liberdade que sobra diante dessa impossibilidade de se preocupar,
são coisas que você vai escolher no dia a dia, né? Uma roupa que você vai vestir, uma comida que você vai comer. E daí, quando você deixa de se preocupar com as coisas que você não tem controle, você começa a alcançar a paz de espírito, né? Então, essas são as quatro principais aí que eu coloquei aqui, correntes filosóficas do período helênico, né? Só para relembrar, o Diógenes, né? E a filosofia cínica, o ceticismo, né? Que é você abandonar o que é verdade ou o que é mentira diante de um debate. Logicamente que você vai ter ideias, né? Você vai ter conceitos, mas você não vai debater essas ideias, esses conceitos, porque você vai se estressar, né? Então você não vai ter ataraxia. O epicurismo, que é a busca dos bons prazeres, podemos dizer assim. E por último, o estoicismo, que é a filosofia que você busca não se preocupar com as coisas que você não tem controle.